Salve, galerinha, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante para a história da humanidade, mas especialmente para a história do nosso país, que são as grandes navegações portuguesas, tá? E a pergunta principal que a gente tem que se fazer sobre as grandes navegações do século XV e começo do século XVI é: por que Portugal foi o país pioneiro dentro da Europa nas grandes navegações, tá? Então, a nossa aula hoje basicamente vai ser para entender os motivos que levaram Portugal a ser o pioneiro e um pouquinho do processo histórico que ocorreu no século XV e no começo do século XVI. O primeiro ponto a ser levantado é que Portugal, diferentemente de outros países europeus, como a gente viu na aula sobre formação dos Estados Nacionais Europeus, foi um país que estava unificado desde muito cedo. Tá? Portugal chegou à sua configuração atual de território ainda na metade do século XIV, diferentemente, por exemplo, da Espanha, da França, do Reino Unido, dos Estados alemães, que tiveram uma trajetória de guerras muito intensa nesse período. E Portugal não. Portugal foi um país unificado desde muito cedo. Tá? A reconquista portuguesa ali, a conquista da região do Algarve, que é o sul de Portugal, terminou ali na metade do século XIV. Tá? Então, isso dava uma estabilidade ao reino português. Era um reino que não tinha conflitos internos. Tá? E entre 1383 e 1385 vai ocorrer a chamada Revolução de Avis, que foi uma reação portuguesa à tentativa que o reino de Castela teve de anexar Portugal. Tá? Por conta de questões de sucessão dinástica existentes no reino português, houve uma reação comandada especialmente pela burguesia, que vai derrubar o rei, então, vigente, o rei que estava no poder, e vai implantar a chamada dinastia de Avis, tá? Que vai ser uma dinastia que vai favorecer especialmente a burguesia e o comércio. Tá? Qual era o papel de Portugal na Europa, especialmente o papel da burguesia? Tá? Portugal era intermediário da venda das mercadorias do Oriente na Europa. Tá? Então, o que acontecia? Os italianos traziam as mercadorias do Oriente, tanto por rota terrestre como por rota marítima, e os portugueses iam nas cidades italianas, como Gênova, Veneza, Pisa, comprar esses produtos, levava de barco até Lisboa, e de Lisboa esses produtos eram reexportados para o norte da Europa. Tá? E não é à toa, tá, que Portugal vai ter uma aliança tão forte com a Inglaterra. Tá? Por quê? Porque a Inglaterra justamente era um desses países que comprava esses produtos vindos do Oriente com o intermédio português. Então, já a partir dali, desde o século XIV, já existe essa relação forte entre Portugal e a Inglaterra. Tá? Então, o papel de Portugal na Europa e o papel da burguesia portuguesa na Europa era revender os produtos do Oriente para o norte europeu. Tá? Então, esse vai ser o papel dos comerciantes portugueses. E quais eram esses produtos? Esses produtos eram chamados de especiarias. Tá? Qual era a função das especiarias? Era conservar os produtos e dar sabor aos alimentos. Tá? Lembrando que naquela época não tinha geladeira para a gente conservar, por exemplo, carne. Tá? Ou não tinha métodos de embalar os produtos que davam uma maior sobrevida, uma maior validade aos produtos. Tá? Não existia isso naquela época. Então se usava esses produtos chamados de especiarias para conservar os alimentos e dar sabor a eles. Tá? Entre eles, coisas que a gente usa atualmente no nosso dia a dia: pimenta, cravo, canela, noz moscada, açafrão, coentro. Tá? Além de, claro, sempre quando possível, e se houvesse em alguma região, ouro. Tá? Então,
esses eram os produtos que a burguesia portuguesa comprava dos italianos, que por sua vez vinha do Oriente, e revendia para o norte da Europa. E assim, a burguesia portuguesa começou a crescer e ter muitos lucros. Tá? Agora, falando um pouco das razões das grandes navegações portuguesas. Tá? Muito se fala que a única razão seria para chegar mais facilmente ao comércio das especiarias na Índia, ter um comércio direto. Mas nem sempre foi assim. Tá? A primeira conquista portuguesa foi da cidade de Ceuta, no norte do Marrocos, no ano de 1415. Tá? Qual foi o objetivo português ao conquistar Ceuta? Tá? Ceuta era o ponto final da rota do ouro africano, tá? Que a gente já viu em aulas anteriores sobre história da África, o ouro que era extraído no Império do Mali, tinha como ponto final Ceuta. Tá? Então, conquistando Ceuta, se acreditava que se teria mais fácil acesso ao ouro africano, o que não aconteceu, porque os africanos passaram a desviar o ouro para outras rotas, tá? Mas um ponto muito importante que deve ser levado em consideração é que Ceuta se localiza no Estreito de Gibraltar, tá? O estreito que separa a Europa da África, tá? E com a reconquista espanhola, tá? O lado europeu do Estreito de Gibraltar ficaria com Castela. E havia o risco de Castela conquistar o outro lado, o lado africano. Se Castela conquistasse os dois lados do Estreito de Gibraltar, poderia fechar as rotas do comércio que Portugal exercia, que a burguesia portuguesa fazia. Tá? Isso era um grande risco aos negócios portugueses. Tá? Então, houve uma motivação geoestratégica para a conquista de Ceuta no ano de 1415, impedir Castela de conquistar os dois lados do Estreito de Gibraltar e assim acabar com a economia portuguesa, que era justamente baseada na reexportação das especiarias para o norte europeu. Tá? Outro fator que tem que ser levado em consideração é a manutenção do espírito bélico contra os muçulmanos. Tá? Inicialmente pelas cruzadas e depois no processo de reconquista, que na Espanha, que a gente chama hoje de Espanha, basicamente o reino de Castela, tá? Ele continuava no momento em que se iniciaram as grandes navegações portuguesas. Tá? E um dos objetivos dos portugueses ao navegar era encontrar um reino que para muitos era mítico, que era o reino do Preste João, que era um reino católico que existia na África. Tá? Posteriormente, se concluiu que o reino do Preste João seria o que hoje é a Etiópia. Tá? Mas isso os portugueses levaram praticamente 100 anos para descobrir a partir do início das grandes navegações. Tá? Então, no início das grandes navegações tem esse sentimento muito forte de cruzada contra os muçulmanos. Tá? Outro ponto muito importante que tem que ser colocado, tá, é o papel da nobreza em Portugal. Tá? Diferentemente de outros países europeus, como a França, como a própria Castela, como a Itália, como a Inglaterra, a nobreza portuguesa era muito fraca, tá? Ela não tinha grandes propriedades de terra. Então, quando houve a reconquista do sul português, houve um certo controle estatal para não permitir o surgimento de grandes senhores de terra, tá? E a servidão em Portugal acabou muito cedo, tá? Então, a nobreza, ela não tinha a mesma função que, por exemplo, na França, tá? Ela vai ser uma nobreza muito mais ligada ao poder estatal, tá? Vai ser muito mais dependente do rei português. E como é que se dava essa dependência, tá? Para ganhar alguma coisa do rei português, eles tinham que fazer algo pelo rei, tá? E o processo das grandes navegações era farto em oportunidades para essa nobreza demonstrar o seu valor, combater os muçulmanos, ganhar cargos de administração nos novos lugares, tá? Era a chamada lógica da mercê. Tu faz alguma coisa
em troca de ganhar algo do rei, tá? Isso a nobreza portuguesa soube utilizar muito bem no processo das grandes navegações, tá? Então, aqui em Portugal nós temos uma nobreza que é muito mais ligada ao rei do que em outros lugares da Europa. Isso contribui para o processo das grandes navegações, tá? Agora sim, no ano de 1453, vai haver um fato que vai mudar a história, tá? E que é o início da Idade Moderna, na periodização tradicional da história, que é a conquista da cidade de Constantinopla, hoje Istambul, pelos turcos, tá? E o final do Império Bizantino, tá? O que isso vai causar, tá? A rota que os italianos usavam para comprar as especiarias do Oriente vai ser fechada. Por quê? Porque vai haver um estado de guerra permanente na região de Constantinopla, tá? Os turcos vão avançar a Europa dentro, vão até no século XVI chegar próximo da Áustria, tá? E depois vão recuar, mas vai ter um estado de guerra permanente que vai fechar essa rota terrestre. Então os portugueses não tinham mais como comprar dos italianos. Bom, aí tu pensa, por que não pelo mar? Porque pelo mar também os turcos controlavam tudo, tá? Então, se fechou essa rota, tanto a marítima, que já estava fechada, como a terrestre. Então, a partir deste momento, sim, os portugueses vão buscar uma nova rota de obter as especiarias diretamente da Índia, tá? E sem o intermédio das cidades italianas, tá? O que a gente tem que atentar é que esse não era o motivo inicial das grandes navegações lá em Celta em 1415, foi algo que foi sendo construído ao longo do tempo, né? E que se acentuou nesse ano de 1453, tá? Então, falar um pouquinho agora, antes a gente falou sobre as razões das grandes navegações, agora falar um pouquinho sobre o processo das grandes navegações. Então, basicamente, as grandes navegações se dividiram em 3 fases, tá? A fase primeira, que é chamada de uma fase exploratória, onde se buscava explorar o litoral do continente africano e, se possível, chegar às fontes do ouro da África Ocidental, especialmente o Império do Mali, que a gente já estudou anteriormente, né? Então, onde está em vermelho, ali no mapa, os lugares, esses lugares foram explorados na primeira fase, que é a chamada fase exploratória, tá? E com destaque ali para 1434, que é a passagem do Cabo Bojador. O Cabo Bojador era o ponto final que os europeus conheciam do continente africano. Então, a partir dali, tudo era novo, tá? Na década de 1460, 1470, teve a segunda fase das grandes navegações, que esse processo ele foi entregue a um particular chamado Fernão Gomes, tá? E ele passou a ser o responsável pela exploração dos novos lugares descobertos na África, tá? Então, por exemplo, nesse período vai haver a colonização de São Tomé e Príncipe, vai haver a colonização do que hoje a gente chama de Guiné Equatorial, algumas ilhas no Oceano Atlântico. Nesse período vai ser fundada a Fortaleza de São Jorge da Mina, que hoje é em Gana, que foi um importante ponto de comércio de escravizados, tá? Então, isso, o que está em verde ali no mapa, foi a segunda fase, tá? A fase de arrendamento a um particular. Como não se avançou muito nessa segunda fase, a coroa decidiu retomar para si a organização e a exploração dos novos territórios e a organização das navegações, tá? E se teve a terceira fase, tá? Que é uma fase, vamos dizer assim, estatal, tá? Comandada pelo Dom João II, é o rei, tá? Então, nesse processo vão se destacar, inicialmente no continente africano, 2 viagens, tá? A viagem de Diogo Cão, que vai chegar em Angola, tá? E o Diogo Cão tem uma história muito curiosa, porque quando ele chegou em Angola, o que hoje é Angola, ele acreditava ter chegado ao final do continente africano.
porque ele chegou no rio Zaire, ou rio Congo para alguns, tá? E a foz do rio Zaire tem cerca de 20 quilômetros, tá? E ele pensou que era o final do continente africano. Ele voltou para Portugal, deu a notícia para o rei, e o rei ficou muito contente e praticamente fez do Diogo Cão um herói nacional, tá? E depois o Bartolomeu Dias vai chegar ao Cabo da Boa Esperança, tá? É esse aqui, que hoje fica na África do Sul. E ali ele vai descobrir que esse era o ponto final do continente africano. Então, quando ele volta e informa para o rei que ele chegou ao final do continente africano, o Diogo Cão ele caiu em descrédito com o rei e ele perdeu quase tudo que ele tinha conseguido por uma imprecisão geográfica dele. Ele não sabia realmente se. Ele acreditava que tinha chegado ao final do continente africano, mas não tinha chegado. Tá? Para isso acontecer, uma coisa muito importante foi o desenvolvimento das técnicas de navegação, e boa parte delas vai ser herança dos árabes. Tá? Por exemplo, o astrolábio, que era um instrumento utilizado para saber onde se estava no mar, tá? E as caravelas, que foram sendo aprimoradas pelos portugueses com o passar do tempo. Tá? Em 1492 vai ter um fato que vai acelerar o processo das grandes navegações, tá? Que é a chegada do Cristóvão Colombo ao que ele chamou de Índias. Tá? Ele achou que tinha chegado na Índia, mas tinha chegado, na verdade, na América, tá? Que é essa rota que está em verde ali no mapa. Então o Colombo pensou que tinha chegado na América, na Índia. Tá? E isso vai causar uma certa tensão entre Portugal e Espanha, tá? Porque, como a gente tá, os portugueses pensaram, há tanto tempo que a gente está tentando, e esse Colombo ali consegue rapidamente chegar nas Índias por uma rota alternativa via oeste, tá? Então vai se causar uma série de tensões entre Portugal e Espanha, que elas vão ser resolvidas por meio de tratados, tá? Então, o primeiro deles é chamado de Bula Intercoetera, que teve a intermediação do Papa Alexandre VI, tá? Que era um Papa espanhol. Tá? E depois, o tratado mais famoso, que foi vigente no período colonial brasileiro, que é o Tratado de Tordesilhas de 1494, que divide as novas conquistas por uma linha a 370 léguas a oeste de Cabo Verde, como vocês vão poder ver no mapa aqui, tá? Uma coisa muito importante que se coloca, tá? Se fala muito que o meridiano de Tordesilhas, o Tratado de Tordesilhas, ele somente dividiu os domínios americanos. Na verdade, tinha mais coisas envolvidas, por exemplo, o comércio nas Índias, tá? Determinar faixas, pedaços de território onde somente um país poderia fazer comércio. Tá? Por quê? Porque se acreditava mesmo que o Colombo tinha chegado nas Índias e não descoberto um novo continente que era a América. Tá? Então se delimitou uma faixa exclusiva para os espanhóis, pensando que tinha se chegado realmente às Índias. Tá? E muito se fala também sobre que Portugal já saberia que existiam os territórios americanos, tá? Mas é muito mais, esse tratado foi muito mais feito por causa dessas faixas de comércio na Ásia. Tá? Os portugueses vão continuar navegando, tá? Até cumprir o seu desígnio. Chegaram em Calicut, na Índia, em 1498, numa expedição liderada pelo Vasco da Gama. Tá? E na segunda expedição rumo às Índias, chegaram ao que hoje é ao Brasil, na data de 22 de abril de 1500. Então tá, gente, seria isso. Fiquem bem, cuide-se e até a próxima.